Olá, gente querida, espero que estejam todos bem. Venho neste momento compartilhar com vocês mais uma breve reflexão baseada na Palavra de Deus, conforme a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 até o 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias, enfermidades. Quem gosta dessas coisas? Nenhum de nós. Porque elas doem, elas nos causam vergonha, elas fazem com que nós nos encontremos em fragilidade, vulnerabilidade, e ninguém gosta de sentir-se assim, de estar assim. Mas são coisas necessárias. E uma breve reflexão sobre isso é o que nós queremos ver neste momento. O apóstolo Paulo, ele havia tido revelações extraordinárias da parte de Deus. Ele relata ter visto o paraíso. E Paulo era alguém com grande sabedoria, com grande conhecimento da palavra de Deus. Havia tido grandiosas revelações, só que Paulo era um ser humano não diferente de qualquer um de nós, no que tange a também ser um ser humano pecador. Alguém que traz em seu íntimo o desejo de ser grande, de ser como Deus, ou seja, orgulho, soberba. E para que Paulo não se tornasse alguém conformado com o orgulho, com a soberba, achando-se independente, suficiente em si mesmo, sem precisar de Deus, Deus em amor permite que Satanás coloque um espinho na carne de Paulo. Algo que nós não sabemos ao certo o que é. Se uma doença crônica, uma enfermidade física, um incômodo psicológico, o fato é que era algo que lhe fazia sentir muita dor, sentir-se fraco, sentir-se por vezes rejeitado, desprezado, mas que acima de tudo o fazia, mesmo diante das grandes revelações que teve da parte de Deus, saber-se dependente de Deus. Agarrar-se a Deus, saber-se forte não em si mesmo, mas em Deus. Demorou para Paulo entender isso. Ele mesmo diz que 3 vezes pediu a Deus que o livrasse deste mal. Mas Deus lhe responde que a sua graça lhe bastava, que era necessário Paulo passar por isso, mas que Deus jamais o deixaria sozinho, passaria com ele e lhe sustentaria em meio às tribulações. Paulo foi alguém que passou por muita, mas muita dificuldade, perseguição por causa de Cristo. E isso sempre o mantinha com os olhos fixos em Deus, e agarrando-se às maravilhas que tinha visto da parte de Deus,
Maravilhas esta que em Cristo o aguardavam na eternidade. Depois de Paulo, pela ação de Deus, compreender tais coisas, ele conclui: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Satanás, um anjo caído, quando se voltou contra Deus, ele o fez pois ele tinha vontade de ser como Deus. E justamente esta foi a tentação que ele fez à humanidade, e tentação esta a qual nós consentimos, a vontade de sermos como Deus. E não é por acaso que todo ser humano carrega em si um certo orgulho, uma certa soberba. E aqui estamos falando em termos de nos sentirmos independentes de Deus, do próximo, e que é tudo o que o diabo quer nos alimentar. Alimentar em nós cada vez mais esse orgulho, esta soberba, esta vontade de ser independente de Deus. E o grande problema é que por sermos pecadores nós gostamos disso. Nós não gostamos das fraquezas, das privações, das angústias. Mas no mundo que afastou-se do seu Criador, no mundo mortal, que tem impregnado em si um mal chamado pecado pela Escritura, que nos faz sermos soberbos, arrogantes, é necessário que Deus nos coloque espinhos na carne. E nossa tendência é a mesma do apóstolo Paulo, questionarmos a Deus o porquê e pedirmos para que Ele nos livre de tal fraqueza, de tal dor, privação. Mas é necessário que muitas vezes Deus nos diga apenas: a minha graça te basta. Eu estou contigo, eu te sustentarei, mas isto é necessário. Deus faz isso por prazer? Não, por amor. Para que eu e você nos agarremos a Ele, revelado em Cristo. E assim como Paulo, nos reconheçamos pecadores, falhos, dependentes de Deus, e nos agarremos a Jesus e nas suas promessas de perdão, de vida eterna e perfeita no paraíso, por Ele preparado para depois deste mundo. Não é fácil. É bom ser próspero, é bom não adoecer, é bom não ter angústias, é bom somente ser elogiado, é bom ser bajulado sempre. Até mesmo como pastor, como igreja, é bom ver as coisas às vezes somente prósperas, serem prósperas, crescerem, parecer que sou um grande pastor e tal. E Deus muitas vezes dá a gente um pequeno gostinho dessas coisas, para nós não sucumbirmos. Mas que saibamos que mais necessário é por vezes termos espinhos na carne, ficarmos fracos, termos privações, passarmos dificuldades, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o meu desejo nesse momento é que eu e você, ao termos de passar por coisas do tipo, que não sejamos apenas murmuradores, mas que confiemos e esperemos em Deus. Que vejamos o seu amor mesmo em meio à dor e o sofrimento a nos guardar. Que esperemos em confiança no seu amor. Amor revelado em Cristo na cruz, por mim e por você. E se de repente nós quisermos desistir, lembremos que Cristo sofreu o inferno em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos vislumbrar a promessa do paraíso na eternidade, que nele é vida certa e é dada gratuitamente a mim e a você. Que Deus nos dê fé nestas palavras. Amém.
convida você sempre, toda semana, a acompanhar nossas devoções, normalmente 2 vezes por semana, né? E você é convidado. Se um dia quiser conversar, quiser entrar em contato conosco, pode fazer. Também, se quiser caminhar presencialmente conosco nos nossos cultos, também é muito bem-vindo, é convidado. É só entrar em contato com a gente, né? E no mais, grande beijo, grande abraço em Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que você fique na paz deste bom Senhor, deste bom pastor. Amém.